Com você hoje é a história de uma serva, de uma menina que na Bíblia não fala o nome dela. Mas a princípio eu quero ler Mateus 6, a partir do verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são. Eu gostaria de associar essa palavra hoje à história de uma menina que está em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 2, a palavra do Senhor diz assim: E os sírios tinham saído em tropas e desde a terra de Israel tinham levado cativa uma jovem serva que ficou a serviço da esposa de Naamã. E disse esta sua senhora: Oh, se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, então este o restauraria da sua lepra. Eu tenho meditado muito na história dessa menina, dessa serva, dessa menina cativa, que ela era de uma nação e ela foi levada para outra terra, para outro país, para outra nação, para outra cultura, como uma cativa, como uma serva. E lá naquele lugar, essa menina foi um instrumento de cura, um instrumento de revelação da salvação de Deus. Ela foi um instrumento das boas novas. E como o mundo hoje, a nossa sociedade, ela precisa de pessoas dessa qualidade. Mas nós precisamos buscar em Deus para a nossa vida essas características, essas qualidades do caráter dessa serva. E nós conhecemos, eu acredito que a maioria de vocês já teve contato com a história de Naamã, o sírio, um comandante poderoso, vitorioso, um homem muito poderoso, um homem que tinha poder, um homem que tinha riquezas, tesouros, e ele tinha glória humana, mas ele era um homem que ele tinha uma lepra, ele tinha uma enfermidade incurável, ele tinha algo na vida dele impossível no âmbito humano. E eu acredito que talvez você que me ouve, possa ser como Naamã, que tem algo impossível na sua vida, algo impossível, uma enfermidade incurável, uma dor de uma perda, a dor da saudade, a dor da revolta, a dor até questionar Deus. E tudo que você tem, tudo que você conquista, tudo que Deus te deu não é suficiente. Porque sempre há aquele vazio, há aquela dor, há aquele impossível, aquilo que você sabe que o seu dinheiro, que as suas amizades, que a sua área de influência, que a sua capacidade não pode te dar. Então é nesse âmbito da vida de Naamã que Deus queria agir. Naamã não conhecia o Deus de Israel, mas Deus conhecia Naamã. E eu acho muito lindo porque eu percebo que Deus ele vem ao nosso encontro. Deus ele nos acha na nossa estrada. Seja na nossa estrada de Damasco, de fazer coisas que não agradam a Deus, que é agir no humano, que é agir no poder, que é agir no carnal, que é perseguir pessoas, ou na nossa estrada de Emaús, onde a nossa esperança ela já acabou. Onde a gente acreditou, a gente lutou, a gente ouviu, a gente perseverou, mas o pior aconteceu. Então eu não sei qual estrada da sua vida, qual estrada você está. Que é a estrada de Damasco, como foi na vida do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, quando Deus o encontra, quando Jesus o encontra, ou se você está na estrada de
Emaús, dos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus, mas algo que você sonhou, que você lutou, que você fez voto, que você esteve na presença de Deus, não aconteceu do jeito que você queria. E aí você ficou revoltado contra Deus, você virou uma pessoa que não crê mais, que abandonou o aprisco, que abandonou a presença do Senhor. Mas nesses dois caminhos, tanto na estrada de Damasco quanto no caminho de Emaús, Jesus se revela. Jesus encontra. E eu desejo que Jesus encontre você na estrada que você tiver. E que o Senhor venha trazer luz, venha trazer revelação, venha trazer cura, venha trazer salvamento, venha te ajudar a rever conceitos e a buscar em Deus a transformação. Mas é uma transformação não na situação, é uma transformação no seu caráter, no seu coração, na sua visão. E eu li aqui sobre os olhos, que os nossos olhos, eles são que dependendo são a lâmpada do nosso corpo. E fala que se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo será luminoso. E eu acredito muito que o nosso olhar, a nossa maneira de enxergar a vida, ela tem a ver com o nosso coração. E o Senhor quer tratar o nosso coração. O Senhor quer tratar os nossos afetos. O Senhor quer nos fazer enxergar e tirar de nós essa visão do preconceito, essa visão limitada, essa visão que está vendo, mas não está enxergando. E eu lembro aqui de uma palavra que eu até citei semana passada, sobre um texto da igreja de Laodiceia. O Espírito Santo, ele sonda aquela igreja e ele percebe que aquela igreja tinha algumas coisas, algumas arestas a ser aparadas. E eu quero falar só de uma perspectiva, citar novamente aqui, que é a questão do colírio. E lá no texto de Apocalipse 3, fala assim: eu peço que de mim você compre colírio para que você possa enxergar. Deus quer que a gente enxergue diferente. Deus quer ampliar a nossa visão. E para isso nós precisamos do colírio celestial. Nós precisamos de algo que vem de Deus. Algo que vem do trono de Deus, algo puro. E esse olhar bom eu vejo na vida da escrava de Naamã. Então eu quero te convidar nesse dia para que você venha buscar em Deus essa cura, essa visão, esse tratamento no caráter. Eu quero ler esse versículo, que é um versículo maravilhoso, de Apocalipse 3,18, que diz assim: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu quero me ater só na parte de comprar colírio para que eu possa ver. O Senhor quer restaurar nossa visão. O Senhor quer nos dar uma visão de amor, uma visão de fé, uma visão da realidade. O Senhor quer nos tirar da escuridão, da ignorância, de uma visão limitada. Deus quer ampliar nossa visão. Deus quer nos dar uma visão ampla do nosso coração, da nossa realidade. E a gente buscar nele essa transformação. E surge na vida de Naamã uma serva, uma menina que vai morar na casa dele, que ela vai ser serva. E eu quero te dizer que todos os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que tem Jesus como Senhor, eles são servos. Então nós precisamos buscar em Deus a gente ser servo. Ser servo é a gente servir. Eu quero falar duas coisas aqui que talvez eu vou te chocar, mas eu vou falar. Quando a minha filha era bebezinha, eu participei de uma conferência com um senhor que é muito conhecido
na dinâmica do evangelho, que chama Russell Shedd. E esse homem, ele é muito respeitado, ele era um homem servo, um homem estudioso da palavra, e existem bíblias com os estudos dele, um mestre na palavra que tem o nome dele. E eu nunca me esqueço que ele estava ministrando a palavra num lugar aqui em Anápolis que chama CETESEB, que é um seminário para pastores. E ele disse o seguinte, que ele falou dessa maneira, que pastor é cachorrinho de Jesus. E Jesus fala, vai, ele vai. Vem, ele vem. Isso quer dizer o quê? Trocando em miúdos, eu acredito que isso seja a questão da obediência, da submissão, aquilo que Deus quer. Aquilo que Jesus fala, o servo obedece. O bom servo, ele obedece, ele submete, ele faz aquilo que o seu Senhor faz. E a escrava de Naamã, ela era desse nível. Ela era uma menina que ela tinha tudo para ser revoltada, amargurada, frustrada, enjoada, maldosa, vingativa, mas ela era diferente. Ela era transformada no caráter, ela era transformada no coração. Ela saiu da sua nação, ela saiu do meio dos seus parentes e ela saiu da sua zona de conforto e ela foi jogada, ela foi obrigada a ir para um outro país e ser serva na casa do líder, do homem responsável da nação dela ter ido para o cativeiro. Porque a Bíblia diz que Deus deu vitória para Naamã, Deus deu vitória para a Síria através de Naamã. Eu quero te dizer e quero te lembrar que tudo que acontece na vida do servo de Deus, do servo fiel a Deus, é pela permissão de Deus. E o que aconteceu no povo de Israel, porque o povo estava obstinado, teimoso, não ouvia o que Deus enviava os seus profetas, a palavra dele era anunciada e o povo continuava vivendo a vida do jeito que queria. Até que Deus permitiu que a Síria invadisse o povo de Deus, a nação do povo de Deus, e levasse o povo cativo, destruísse, matasse pessoas. Deus permitiu. E a Bíblia diz, no começo de 2 Reis 5, que Deus deu vitória para a Síria através da figura de Naamã. Olha que coisa interessante. Então foi Deus que colocou o povo de Deus nas mãos daquela nação. Foi Deus que levantou Naamã para que ele pudesse lá em Israel, lá no povo de Deus, conquistar e levar aquela menina. E Deus, ele tinha um propósito na vida de Naamã. Deus amava Naamã. E nós precisamos relembrar que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Nós fazemos. Como povo de Deus, muitas vezes nós temos um olhar mau. As pessoas chegam nos ambientes, a gente tem um olhar mau. A gente julga, a gente tem um olhar de preconceito. Mas Deus não é assim. E Deus queria alcançar Naamã. E Deus permite que uma menina cativa vá morar na casa de Naamã. Era uma menina cercada pela fatalidade. Uma menina que vivia no cativeiro, mas uma menina que dentro dela era livre. E Deus quer nos fazer livres aqui dentro. Sabe por quê? Porque talvez as nossas situações exteriores elas não vão mudar. Sabe por quê? Porque nós não temos poder de mudar as pessoas. Nós não temos poder de convencer as pessoas a mudar. Eu não tenho poder de convencer um filho, um marido, uma filha, um parente, uma pessoa que convive comigo. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso se a gente der lugar, se a gente abrir o coração. E aquela menina, ela era uma menina curada dentro dela. Era uma menina que passou por tantas coisas, ela passou por fatalidade, por morte, por vergonha, por humilhação. Ela ficava naquela casa servindo, só que ela tinha um olho bom, porque ela tinha um coração convertido, um coração rendido, um coração submisso a Deus. E nós precisamos buscar isso para a nossa vida.
Nós precisamos lutar em oração, em jejum, pedindo ao Espírito Santo que transforme o nosso coração. E eu quero até parar aqui, eu quero cantar uma música que sempre, direto essa música vem na minha mente, eu canto e diz assim: desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais, fluir de um coração rendido a ti. A escrava de Naamã, a serva de Naamã, ela era uma menina que ela tinha o coração rendido a Deus. O coração dela não era rendido ao patrão, não era rendido à fatalidade, à tragédia, o cativeiro que aconteceu na vida dela, mas o coração dela era rendido a Deus. Ela temia a Deus. Ela deixou o coração dela ser tratado, ser curado, ser guardado em Deus. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos pedir para o Senhor guardar o nosso coração. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede as fontes da vida. Isso reflete no nosso olhar. Como Jesus, ele fala no Sermão do Monte, se os seus olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, estará em escuridão. E aí Jesus ele fala, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são? Jesus quer que a gente vá refletir. Jesus quer que a gente faça uma autoanálise. Jesus quer que a gente, na presença dele, a gente coloque para ele o nosso coração. Falar, Senhor, eu tenho vivido assim. Eu tenho percebido a realidade de uma maneira. Senhor, pinga o teu colírio, aquele colírio da tua palavra que fala lá em Apocalipse. Eu quero comprar esse colírio, eu quero que o Senhor me dê esse colírio, eu quero que o Senhor pingue esse colírio no meu olho, porque eu quero ver o meu próximo, eu quero ver as pessoas que estão ao meu redor, eu quero ver quem eu convivo da perspectiva de Deus e não da minha perspectiva, do meu preconceito, das minhas reservas, porque a serva de Naamã, ela tinha todos os motivos para ter mágoa de Naamã. Ela tinha todos os motivos para ser má com Naamã, de fazer maldade, de fazer coisas na casa de Naamã para prejudicá-la. Afinal de contas, ela servia, ela conhecia a intimidade da casa de Naamã. Mas ela foi diferente. Ela tinha Deus no coração, ela tinha Jesus no coração. E quando a gente tem Jesus no coração, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso caráter e a gente vai sendo transformado de glória em glória, cada dia, passo a passo. Deus vai nos transformando e vai quebrando as fortalezas do nosso coração. Eu cito muito aqui um versículo que fala assim: não é, pois, a minha palavra como um fogo e como um martelo que quebra a pedra? O nosso coração humano, sem a ação de Deus, é como uma pedra, impenetrável, irredutível, intransponível. Mas quando o Espírito Santo trabalha em nós pela sua palavra, pela palavra de Deus, pelas orações de uma igreja que intercede, por o desejo do nosso coração de se render na presença de Deus, de experimentar uma mudança, um novo nascimento, deixar Deus nos transformar, nos fazer diferente, enxergar diferente, sentir diferente, o Espírito Santo é como um fogo. E ele vai trazendo, ele vai amolecendo. Eu já falei aqui várias vezes, eu quero repetir. Quando você coloca uma pepita de ouro na presença do fogo, aquela pepita, ela vai amolecendo porque as impurezas vão saindo, as rapinas vão saindo. O que não é importante vai saindo.
e vai ficando um ouro purificado, um ouro refinado, vai ficando só a parte de valor, a parte que é importante, que é essencial. E Deus quer fazer isso conosco. Então, quando o Espírito Santo, ele age em nós, ele vai refinando. E aquela dureza do nosso coração, Deus vai, pelo seu Espírito, e pelas dificuldades, porque muitas vezes as dificuldades, as adversidades, o sofrimento, as perdas vão quebrando a pedra do nosso coração. Deus aproveita as circunstâncias, Deus usa as circunstâncias para nos quebrantar, nos moldar, para que a pedra do nosso coração ela venha a ser quebrada pela palavra, pelo poder, pelo efeito da palavra de Deus. E aquela menina, ela morava ali e ela começou a enxergar o que ela precisava enxergar. E eu desejo para mim e para você que Deus pingue o colírio. É algo que não existe no âmbito humano. Que Deus traga a nós a luz da palavra de Deus para que nós possamos enxergar o nosso coração, para que nós sejamos impactados e isso venha refletir até na maneira como a gente olha para as pessoas. Porque essa história de hoje ela tem a ver com relacionamentos interpessoais. E aquela menina viu que Naamã, ela viu além do que todo mundo via, porque todo mundo via um Naamã vitorioso. Todo mundo via um Naamã imbatível, todo mundo via um Naamã guerreiro. Todo mundo via Naamã um homem rico, um homem que não precisava de nada, um homem que tinha honra, que tinha glória, que tinha prestígio. E que Deus deu, porque foi Deus que deu, foi Deus que permitiu. Mas o homem que ele tinha por baixo daquela armadura, ele era leproso, ele era um homem orgulhoso. E Deus queria alcançar a vida de Naamã. Deus queria encontrar Naamã e salvá-lo e transformá-lo, porque ele adorava falsos deuses. E quantos de nós a gente adora falsos deuses? A gente adora imagens de escultura, a gente adora o dinheiro, a gente briga por causa de dinheiro, a gente mata por causa de dinheiro, a gente trai por causa de dinheiro, a gente aceita suborno contra as pessoas inocentes, a gente trai a Jesus por causa de dinheiro, porque na verdade, muitas vezes o nosso Deus é Mamon. E Jesus fala isso, que a gente não pode servir a dois senhores. Porque se a gente servir a dois senhores, um vai ficar no prejuízo. E Jesus fala, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Pesado, né? Pesado, verdadeiro. E nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. O nosso coração mau, nosso coração enganoso, corrupto, carnal, precisa ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Porque o Senhor quer nos libertar. E Deus queria libertar Naamã, porque Naamã era um homem idólatra. Naamã, ele era um homem que ele adorava os deuses daquela nação que ele tinha. E Deus estava interessado na vida dele. E aí Deus permite uma menina ser injustiçada, uma menina ser arrancada da sua família, uma menina ir para outro país para que ela fosse instrumento de salvação. Porque os servos e servas do Senhor, eles são instrumentos das boas novas. Eles são instrumentos do Evangelho de Jesus. Eles são instrumentos de libertação. Afinal de contas, Isaías fala que Jesus, ele veio para libertar. Tem um texto de Isaías muito bonito que fala sobre Jesus e diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração.
apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Deus, ele queria alcançar Naamã. Deus, ele queria se revelar a Naamã como o único Deus vivo e verdadeiro. Então Deus permite a serva dele, aquela menina, ir para aquele lugar. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão aonde o Espírito Santo direciona. Por isso que o Dr. Russell Shedd, como um mestre na palavra, ele já faleceu, ele usou um exemplo que choca, ele quis dizer assim, que os detentores, os homens que separam suas vidas, que decidem viver a vida em prol da palavra de Deus, como servos de Jesus, eles são obedientes, como um cachorrinho. Um cão pastor que fala, vai, vem, ele vem. Ele obedece ao comando do Espírito Santo. Ele obedece à vontade de Jesus. E aquela menina, naquela casa, ela olhou para aquele homem que era o causador do cativeiro da sua nação, o homem que tirou ela da família, né? Ele era o responsável, porque ele era o comandante, né? Mas ela não tinha rancor, ela não tinha mágoa, ela não era maldosa, ela não era perversa, ela não pagava o mal com o mal. E nós precisamos buscar em Deus esse coração. E essa é uma obra santa do Espírito. Só o Espírito Santo pode fazer isso. O homem não pode fazer isso. Os rituais não podem fazer isso. É só o Espírito Santo que pode fazer essa obra de convencimento do homem. E aquela menina, ela olhou para Naamã com um olhar bom, porque o coração dela era um coração cheio de benignidade. O coração dela era um coração cheio de misericórdia. O coração dela era um coração que experimentava graça, que apesar de estar onde ela não queria, ela abençoava o ambiente que ela estava. Apesar dela estar numa terra distante, ela era uma menina que ela era uma discípula. Ela era uma menina que ela era luz ali naquele lugar. E através de uma fala dela, para a patroa dela, ela disse, se o meu patrão fosse lá em Samaria, ele ia conhecer um profeta que ele é um instrumento de Deus, porque naquela época os profetas, eles falavam da parte de Deus, né? E tinha Eliseu. Eliseu era um homem que ele vivia a vida na presença de Deus, orando e obedecendo e sofrendo, porque como profeta ele sofria ali com as dificuldades do povo, porque ele vivia no meio do povo. Então Deus levantava pessoas para cuidar dele, pessoas que às vezes nem eram ricas, mas que Deus abençoava de servir, de ajudar aquele servo do Senhor. E aquela menina, ela entrega uma palavra de boas novas. Ela entrega uma palavra de esperança. Ela entrega uma palavra de livramento, uma palavra, um comando, um entendimento, uma sabedoria, um discernimento de Deus para aquela casa, para aquele lar. Afinal de contas, se a bênção alcançasse Naamã, alcançaria a esposa de Naamã, alcançaria os filhos de Naamã. Então aquela menina serva exteriormente, mas livre dentro dela, ela proclamou o que Deus queria que ela proclamasse. Deus permitiu aquela menina ir para a Síria, para que ela pudesse proclamar que em Samaria existia um profeta que servia a um Deus vivo, que hoje ele está vivo, que é o Santo de Israel, que é o Deus que pode todas as coisas, que é o Deus que não tem barreiras para ele agir, o Deus que abre portas, o Deus que realiza milagres e prodígios, o Deus que se revela ao homem, que quebranta o homem pelo Espírito Santo, que faz o homem ter um coração amolecido, um coração contrito, que vai transformando o caráter do homem, que vai tirando a dureza, porque o pecado, a maldade,
nos deixa duros, empedernidos. E aquela menina, ela cumpriu o propósito para o qual Deus a levou para a Síria. E eu te pergunto, você tem cumprido o propósito para o qual Deus te levou para o lugar que você está? Para a família que você é? Para o trabalho que Deus te deu? Porque o trabalho que você tem foi Deus que te deu. A família que você tem foi Deus que te deu. A palavra do Senhor diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem, ele provém, ele desce do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Então, tudo que você tem, Deus permitiu. Foi Deus que te deu. E digo mais, porque a palavra do Senhor diz assim, que a bênção do Senhor é que nos enriquece. E com ela não nos acrescenta dores. A bênção do Senhor é que nos enriquece. E com ela não traz desgosto. Então a menina, ela proclamou uma palavra de bênção, de esperança. Ela foi um arauto, ela foi um instrumento dentro daquela casa. E a partir daquela palavra direcionada, vinda do trono de Deus, na boca de uma menina, que a Bíblia nem cita o nome dela, sabe por quê? Porque os servos de Deus, eles não precisam aparecer, porque a glória, ela é de Deus. A glória tem que ser de Deus. Quem tem que receber a glória pelo que acontece na nossa vida, na nossa logística, tem que ser o Senhor. E essa menina, a Bíblia não registra o nome dela, mas registra a obediência dela. Registra a benignidade dela. Registra a misericórdia dela. Registra o olhar bom que ela tinha, porque ela tinha um coração transformado por Deus. Independente do exterior. Porque às vezes a gente pensa, eu não fui amado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, pela minha avó, pelo meu marido, então eu vou ser má. Meu casamento não deu certo, eu separei, não, então eu quero que todos os casamentos dê errado. Não, ela era uma menina que ela não deixou o caos, o mal entrar dentro dela. E nós precisamos buscar isso para a nossa vida. E como que a gente busca? A gente busca através da oração. A gente busca querendo submeter a palavra de Deus ao que Jesus ensinou. Nós não podemos nos deixar ser destruídos pelo exterior, que nos bombardeia de todas as formas. Nós precisamos voltar para a palavra. E eu vim aqui nesse dia, mesmo se você não atentar para tudo que eu estou conversando, eu quero te rememorar. Volta para a palavra. Volta para a palavra, compra uma Bíblia, pode ser NVI, Nova Versão Transformadora, uma Bíblia que eles chamam a Mensagem, que é uma interpretação de um homem chamado Eugene Peterson, que ela é muito fácil de entender, na linguagem de hoje, Bíblia Viva, tem tantas versões, e começa a buscar para a sua vida o que está na palavra de Deus. Você mesmo senta e busca direção para a sua vida na palavra. A Bíblia diz em Oséias que o povo de Deus tem se destruído. Por quê? Porque falta conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento daquele que está no coração de Deus. Conhecimento do que o Senhor tem para a sua vida, para a sua história, para o seu relacionamento conjugal, para a sua vida como jovem, como adolescente, como senhor, como senhora. Não o conhecimento humano, porque o que nós precisamos verdadeiramente provém do trono de Deus, provém de Deus. Nós precisamos. E Naamã experimentou essa bênção. Ele conviveu com uma menina que verdadeiramente era sal da terra, era luz do mundo. Uma menina cheia de benignidade. E nós vivemos num ambiente de pessoas doentes. Muito doentes. Hoje tem muitos profissionais que eles ganham dinheiro demais, à custa das mazelas da alma das pessoas. Por quê? Porque a gente se deixa endurecer. Muitos
Muito dessa doença é porque a gente paga o mal com o mal. Porque a gente não deixa o Espírito Santo tratar nosso caráter e mudar o nosso coração para que a gente tenha um olhar bom, para que a gente venha abençoar as pessoas, mas com a motivação de amor e de agradar a Deus, e não de aparecer, mas de amor. E a Bíblia diz que quando a gente abençoa as pessoas, quando a gente larga as ataduras da impiedade, quando a gente cobre o nu, quando a gente age com o próximo nas nossas relações interpessoais, com amor, com benignidade, com misericórdia, a cura brota. A cura brota na nossa vida, a cura brota no meio dos nossos, a cura brota na nossa casa, no nosso casamento, no nosso arraial. Deus quer nos tirar do individualismo. Deus quer nos tirar da gente ser ensimesmado, olhando só para nós. Talvez nós somos uma geração egocêntrica, que o centro não é Jesus, o centro somos nós mesmos. O que eu quero, as minhas ambições, as minhas motivações, eu sou meu foco. E Deus quer nos tirar. Deus quer que a gente olhe para as pessoas. Deus quer que a gente ame Ele nas pessoas. Deus quer que a gente conviva com as pessoas. Deus quer que a gente abençoe pessoas, porque Deus nos deu muito para a gente abençoar as vidas. Mas abençoar, pedindo a Deus, Deus, eu quero abençoar, mas eu quero que o Senhor enche meu coração de amor. E aquela menina, a serva de Naamã, ela é o exemplo disso, porque ela não deixou o exterior afetar o coração. Ela era uma menina curada, ela era uma menina livre dentro dela. Ela era uma menina liberta, porque o amor de Deus nos liberta. A misericórdia liberta. Sabe, os frutos do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a luz de Deus em nós, a luz da palavra. E eu me lembro aqui de um versículo que diz assim, que toda a terra ela se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas, elas cobrem o mar. Então eu desejo que haja revelação de Deus na sua vida. Haja revelação de Deus no seu coração, na sua alma, naquilo que você está triste, naquilo que você tem vergonha, porque com certeza Naamã não gostava de ser leproso. Naamã, todo mundo elogiava, todo mundo gostava, todo mundo paparicava, mas dentro dele, ele se sentia um imundo. Ele se sentia, ele falou, nossa, toda a minha condição não pode mudar. Mas havia um Deus que o via, e eu quero te dizer que Deus te vê. Deus te vê no seu quarto, Deus te vê no banheiro, Deus vê suas lágrimas, Deus vê suas dores, Deus vê sua tristeza por trás do seu sorriso, e chegou o tempo de haver cura na sua vida, em nome de Jesus. E Naamã, ele experimentou cura. É claro que não foi só a palavra da menina. Deus usou o rei da Síria, o rei de Israel, Deus usou o profeta Eliseu, Deus usou os servos de Naamã, sabe por quê? Para uma pessoa ser restaurada, Deus mobiliza homens e mulheres de Deus. Deus mobiliza. Para uma pessoa ser liberta, para uma pessoa receber a bênção, Deus mobiliza o seu povo em favor das vidas, para que elas sejam libertas, salvas, experimente o sobrenatural de Deus. E eu vim aqui hoje para te falar, mas eu estou falando não do que o homem pode fazer, porque como a lepra naquele contexto, o homem não podia curar, não havia recursos no mundo, que o dinheiro de Naamã, as amizades de Naamã, o prestígio de Naamã, o poder de Naamã não podiam dar para ele essa cura. Talvez na sua vida exista algo que só Deus pode fazer. E talvez a bênção que você quer seja que Deus trate seu caráter, que Deus te ensine a amar, que Deus te ensine a perdoar, que Deus te ensine a ver, que Deus te dê bons olhos, para que você, quando a pessoa chegar na igreja, você olhar com olhar de amor, você não julgar pela veste, pela fala, ou porque tem uma doença,
Porque às vezes a gente vê até que a pessoa tem um problema, a gente afasta. E Deus quer fazer na nossa vida essa obra linda que ele fez na vida da serva de Naamã. E Naamã foi curado. E eu desejo, e o mais lindo é que quando Naamã foi curado, ele falou para o profeta Eliseu, eu estou voltando para minha casa, eu estou voltando para minha terra, eu estou voltando para o meu glamour. E eu convivo com um homem idólatra. Eu convivo com um homem que sempre ele vai para o templo lá, pagão, ele se prostra diante dos falsos deuses dele, e eu vou ter que prostrar. Só que eu quero dizer para o Senhor que quando eu prostrar lá junto dele, eu vou estar adorando o Deus de Israel. Porque só existe um Deus, que é o Deus de Israel, o Deus vivo, o Santo de Israel. E ele conheceu a Deus. Deus o alcançou. E eu desejo que Deus alcance você. Eu quero te dizer que onde existe a presença de Deus, ali há cura, ali há esperança, ali há vida, ali há encontro. E eu desejo que o Senhor te alcance, seja na sua estrada de Damasco, seja no seu caminho de Emaús, seja na sua enfermidade da alma, seja na dureza do seu coração, seja em uma área da sua vida, do seu caráter que precisa ser tratado, e desejo que essa obra seja realizada. E eu desejo na minha vida também que o Senhor nos dê olhos bons. E eu quero terminar essa meditação lendo novamente Mateus 6, porque foi as palavras que o Senhor Jesus falou. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas são. Senhor, eu te louvo e te adoro pela tua palavra. Senhor, eu creio na ação do teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nos dá o colírio do céu, pinga dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar aquilo que a gente nunca enxergou. Senhor, converte o nosso coração a ti. Nos ensine a amar, nos ensine a perdoar, nos ensina, Senhor, a superar tudo de ruim exterior e que nós possamos ser agentes da graça, agentes de amor, agentes da paz, agentes da boa nova. Senhor, que nós sejamos instrumentos de misericórdia, benignidade e que nós possamos liberar sobre a vida das pessoas ao nosso redor palavras de esperança, de direção do céu e de consolo. Pai, eu te peço assim, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me